Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Após amplo debate em plenário, o projeto do governo que garante a revisão geral anual do vencimento base dos servidores públicos do Estado foi votado e aprovado em primeira discussão pelos deputados estaduais. Representantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, FETEMES, acompanharam a votação, já que a categoria busca adequação na proposta. Pautado na ordem do dia desta quarta-feira, 3 de maio, o projeto do Poder Executivo, que trata da revisão geral anual do vencimento base, que compõe a remuneração dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, gerou intenso debate em plenário. Representantes da Federação dos Trabalhadores em Educação, a FETEMES, acompanharam a votação e pediram para que o projeto fosse retirado de pauta. A categoria busca adequação na proposta. Ao todo, são mais de 17 mil professores, sendo 11 mil convocados. A proposta da categoria é que seja antecipado para o mês de maio e não outubro, conforme a proposta do governo. O projeto está dizendo reajuste geral anual. Se é geral, ele não pode ser setorial. Ele não pode deixar alguns setores de fora. Essa é a nossa tese primeiro. Agora, é necessário que o RIDEL, agora em maio, já apresente o primeiro passo dessa política de recuperação dos convocados. Não dá para esperar para outubro. Por videoconferência, a deputada Gleice Jane, do PT, participou do debate e ressaltou que o governo do Estado precisa dialogar com a categoria para que as negociações possam avançar. A data base dos professores efetivos do Estado é em maio, conforme o projeto de lei, conforme a gente vem cumprindo isso em todos os anos passados. Esse ano teve um novo entendimento sobre a legislação, então eu entendo que há um equívoco e eu vou dar aqui um voto de confiança para o governador no sentido de que ele precisa conquistar a confiança da categoria. O deputado Pedro Kemp, do PT, falou da disparidade entre os salários dos professores que podem variar em até 70% menor entre os salários dos professores convocados e efetivos. Nós também estamos aguardando uma posição do governo sobre a recomposição salarial dos professores contratados, os convocados, que estão com salários muito defasados em relação aos efetivos. Então, mês de maio, mês de data base de todos os servidores, é muito importante que o governo sinalize qual é a proposta de recomposição salarial dos professores contratados. E, por fim, aguardamos ainda uma proposta de valorização dos servidores administrativos da educação, que são aqueles que recebem os menores salários entre todos os servidores do Estado. O presidente da Comissão Permanente de Educação na Assembleia, o deputado Rinaldo Modesto, apoiou a manifestação dos professores, que estavam acompanhando a votação da proposta em plenário. Essa isonomia é algo que nós vamos trabalhar com muita ênfase até que aconteça, porque realmente é inadmissível alguém com a mesma formação, com a mesma carga horária, debaixo do mesmo teto, ter 2 pesos e 2 medidas. Então, a nossa integral solidariedade às reivindicações de todos vocês. Já o líder do governo, o deputado Londres Machado, do PP, reforçou o acordo feito entre o governador Eduardo Riedel e a categoria e defendeu a tramitação do projeto. A iniciativa do Executivo mandar o projeto de aumento, nós não podemos mudar aqui, tem que ser lá. Quando chegar aqui, claro que nós vamos votar. Se der uma discussão hoje, por exemplo, para que o governo muda de opinião, dá tempo, porque nós vamos aprovar em segunda, só semana que vem. Hoje votou simplesmente o voto técnico da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que já tinha concedido um voto aprovado por unanimidade na comissão e agora veio para plenário, que manteve, e aprovou a matéria. Isso não quer dizer que o projeto não possa sofrer na sua tramitação a apresentação de alguma emenda. Contra a proposta do governo, o deputado João Henrique, do PL, afirmou que o Estado teria condições de proporcionar um reajuste superior ao proposto. O governo do Estado de São Paulo, diferente do governo federal, concedeu um aumento do salário mínimo num percentual superior
ao salário mínimo federal. Quer dizer, São Paulo está em boas condições financeiras, ampliou aquilo que o governo federal conseguiu. Isso foi feito pelo governador Tarcísio. O governador Eduardo Riedel, tendo as mesmas condições financeiras do estado de Mato Grosso do Sul, no mínimo deveria seguir a proposta do presidente Lula que ele apoiou, do PT. Então seria 9%, que daria um aumento mais digno. A proposta que garante a revisão geral anual do vencimento base dos servidores públicos volta ao plenário na próxima semana, conforme anunciado pelo presidente da Casa, o deputado Gerson Claro, do PP. Já o governador Eduardo Riedel vai se reunir durante a semana com a categoria para uma possível negociação. Em respeito aos servidores de todos os poderes, nós vamos manter o calendário, o acordo de liderança para atender os outros servidores, o que não impede, durante a semana, de trazer alguma coisa e a gente atender a solicitação, tanto dos convocados quanto do concursado, mantendo o diálogo, mantendo o respeito que a gente sempre teve com todos. O projeto continua na pauta. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou 11 projetos durante a reunião semanal. Entre os que receberam parecer favorável, consta o que obriga hospitais, clínicas e postos de saúde a disponibilizarem uma funcionária para acompanhar a paciente mulher em exames que induzam a inconsciência total ou parcial. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta quarta-feira, 3 de maio, foram aprovados pareceres favoráveis a 5 projetos de lei, entre eles a proposta da deputada estadual Lia Nogueira, do PSDB, que obriga os hospitais, clínicas e postos de saúde da rede pública e particular a disponibilizarem funcionária do sexo feminino para acompanhamento de exames ou procedimentos que induzam a inconsciência total ou parcial da paciente mulher. A gente tem visto vários casos acontecendo, infelizmente a gente não pode generalizar, mas de abusos, né, durante exames, durante cirurgia. A gente está vendo coisa acontecendo que a gente nunca imaginou, que era inimaginável, né, que isso pudesse acontecer via de um profissional. Então, nesse sentido, obriga as clínicas, os hospitais a cederem uma funcionária mulher do sexo feminino para acompanhar essa mulher que vai ser submetida a esse tipo de exame. Outra proposta que segue em tramitação é o projeto de resolução de autoria do deputado Júnior Mock, do MDB, e de coautoria de outros 9 deputados. A matéria regulamenta a criação da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação. A criação dessa Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação é um acompanhamento mesmo das mudanças. Hoje a gente tem aí tudo tão rápido, né? A informática, a internet, e a gente tem que estar inovando e nos adaptando a esse novo momento. De acordo com a relatora da matéria, a deputada Mara Caseiro, o projeto de resolução recebeu uma emenda aditiva. Nós, deputados estaduais, a gente poderia participar apenas de 4 comissões permanentes como titulares e de 5 como membro suplentes. Então também eu entrei com uma emenda ao projeto para que aumente o número, que seja 5 para titulares, né, como membros titulares das comissões, e 6 para membros suplentes nessas comissões. Então, acho importante também essa alteração para que os deputados possam também participar das comissões que eles entendam que sejam importantes e que se identifique, né, com os temas e os debates. Ainda na reunião, o deputado Júnior Mock emitiu parecer favorável ao projeto de lei 110 de 2023 do Poder Executivo. A proposição dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento base ou subsídio, que compõe a remuneração dos servidores e dos empregados públicos em Mato Grosso do Sul. Está presente proposta legislativa de correção da perda inflacionária dos servidores públicos e empregados públicos vinculada à administração direta, autarca e fundacional do Poder Executivo Estadual, bem como aos integrantes de órgãos como a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual. A proposta prevê a aplicação de um índice de 5% sobre o vencimento base ou subsídios desses funcionários, exceto para aqueles cujos subsídios estejam vinculados constitucionalmente ou por legislação específica
como os servidores públicos estaduais que ocupam cargos de professor, especialista em educação, professor leigo e professor do quadro suplementar, além de seus pensionistas ativos e inativos com paridade. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, já que esse tema foi levantado pela deputada Mara Caseiro, do PSDB, que é autora da Lei Estadual de Combate a qualquer tipo de assédio contra as mulheres. Em 2 de maio é celebrado o Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra Mulheres no Ambiente de Trabalho, instituído pela Lei 5.699, de 10 de agosto de 2021, de autoria da deputada Mara Caseiro. Nós temos que respeitar as nossas mulheres, nós temos que respeitar esse ambiente e não fazer aquelas brincadeirinhas de mau gosto, que muitas vezes para o homem é uma brincadeirinha, mas para nós é uma agressão que muitas vezes leva à depressão e leva até mesmo ao pedido de demissão dessa mulher e ela ficando inclusive desempregada. Por isso que é importante a gente conscientizar, a gente debater e educar, né, uma sociedade para que seja uma sociedade respeitosa, uma sociedade que respeite as diferenças e que tenha uma harmonia no seu dia a dia e também nos ambientes de trabalho. Mais comum do que muitos imaginam, o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é marcado por situações constrangedoras praticadas por chefes diretos, colegas de trabalho ou por alguém que tenha um cargo mais alto dentro da hierarquia das empresas. A gente tem uma legislação que prevê o assédio moral e o assédio sexual, independentemente do gênero ou de orientação sexual. Mas a maioria dos casos de assédio, tanto moral quanto sexual, são direcionados para as mulheres, estatisticamente falando. Por que ele acontece mais com as mulheres, né? Porque nós temos uma cultura de subordinação da mulher, né? Desde a nossa teoria judaico-cristã, né? A mulher é subordinada, a mulher é menor. A nossa legislação civil mesmo teve, durante bastante tempo, a previsão legal de que a mulher deveria obediência ao marido, de que a mulher seria um ser semicapaz, né? O Código Civil, ainda da época que eu estava na faculdade, que era de 1916, ele trazia expresso isso. Então, por que dentro do trabalho e por que mais com a mulher? Né? Justamente por essa questão de subordinação e de uma pseudo-hierarquia que a lei diz o contrário, né? A nossa Constituição Federal, ela é chamada a Constituição Cidadã e um dos princípios básicos da Constituição Federal é a da dignidade da pessoa humana. Qual é a orientação que eu tenho para qualquer pessoa que seja vítima, que se sinta nessa circunstância, né? Procure um advogado ou procure a Defensoria Pública, busque ajuda, né? Busque ajuda de pessoas sérias, de pessoas capacitadas, né? E vá atrás dos seus direitos, porque a perpetuação de um ilícito, ela se dá pela impunidade. Em 2022, 95 procedimentos envolvendo crimes de assédio moral e 12 de assédio sexual foram instaurados no âmbito do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul. Segundo a instituição, até abril deste ano, já foram registrados 43 casos, sendo 39 relacionados a assédio moral e 4 de assédio sexual. A repetição de situações em que a pessoa se sente humilhada, se sente numa situação vexatória, em que ela é cobrada na frente de outras pessoas, em que muitas vezes ela é isolada no ambiente de trabalho e faz com que ela se sinta menos importante, faz com que ela se sinta vilipendiada nos seus direitos, pode sim configurar assédio moral. O assédio sexual, que também é um crime aqui no Brasil, ele é também configurado como um ilícito que acontece nas relações de trabalho. Nas relações de trabalho, o assédio sexual pode acontecer inclusive entre colegas, pode inclusive acontecer entre um subordinado e a sua chefia. Então, é muito importante nas relações de trabalho, além de ter um respeito mútuo, um respeito claro entre as pessoas, que não haja qualquer tipo de
conversas com segundas intenções de ordem sexual, ou qualquer tipo de brincadeira sem graça, ou qualquer tipo de situação que coloque essa vítima, que normalmente é uma mulher, numa situação que é de extremo constrangimento e que visa unicamente satisfazer os anseios sexuais do assediador. Dentro do MPT, nós temos procuradores que são destinados a investigar esse tipo de ilícito. E eles fazem, a partir da comprovação desse tipo de situação, a proposta para as empresas e para os órgãos públicos de saneamento, de solução desse tipo de problema, através de uma política interna que possa combater e, principalmente, afastar os assediadores. No âmbito da Polícia Civil, foram registrados 68 casos de assédio sexual contra mulheres em 2022. Já entre janeiro e março de 2023, 14 mulheres foram vítimas desse crime, conforme informações da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, Sejusp. Muitas vítimas, elas optam por resolver essa situação na área trabalhista, tão somente, não se socorrendo muitas vezes à polícia. E a delegacia faz um trabalho paralelo de ministração de palestras em vários locais de trabalho, empresas, escolas, frigoríficos, autarquias municipais, onde nós percebemos essa relação de trabalho bastante caracterizada. Então, a conscientização, a meu ver, é a principal arma para que possamos trazer essa vítima até a delegacia e ela relate essa sua situação de assédio sexual. O medo de perder o emprego é o principal motivo que impede a denúncia em casos de assédio moral e sexual. Esses crimes, no entanto, podem causar traumas psicológicos nas vítimas. São muitas as consequências psicológicas e psiquiátricas, desde o estresse agudo pela situação de assédio, como do transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, principalmente em pessoas predispostas, que já têm história de problemas psiquiátricos, psicológicos dela ou de familiares. Então, é importante procurar ajuda profissional o mais rápido possível, denunciar para tentar diminuir possíveis casos mais graves em relação a esse problema. Para conscientizar a população sobre a importância em denunciar casos de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres tem realizado ações nesse sentido. A Subsecretaria de Política para as Mulheres, ela sempre atuou na questão da conscientização e da prevenção. E com a lei que instituiu o 2 de maio como Dia Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual e Moral, a Subsecretaria intensivou cada vez mais, junto aos seus parceiros, esse processo de mobilização social. Nós da Subsecretaria temos orientado as mulheres que nos procuram a utilizar o 180, do Ministério das Mulheres, esse canal direto. Agora também tem um WhatsApp, o 180 virou um WhatsApp, quer dizer, um mecanismo, um instrumento muito mais rápido, porque as mulheres, qualquer mulher pode utilizar, e também o nosso site, o Não Se Cale. O Não Se Cale também as mulheres podem entrar, ele é extremamente seguro, confidencial, elas podem ali receber suas orientações a partir de uma advogada da Subsecretaria que acolhe essas denúncias, e nós encaminhamos para os canais de denúncia para socorrer essas mulheres. Dia 2 de maio foi instituído em Mato Grosso do Sul o Dia de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra Mulheres no Ambiente de Trabalho. E mais uma vez, a deputada Mara Caseiro realizou uma ação para esclarecer sobre os aspectos legais e culturais do assédio sofrido pelas mulheres. É assim que elas conhecem melhor os direitos, unidas e bem informadas. Plenário cheio na Assembleia Legislativa, mais de 200 participantes acompanharam atentas a palestra Acredite em Você e Livre-se do Assédio.
uma iniciativa da deputada Mara Caseiro, autora da Lei 5.699, que instituiu o dia 2 de maio como a data estadual de prevenção e conscientização ao assédio moral e sexual contra mulheres no ambiente de trabalho. Para que as mulheres possam entender que o que ela está sofrendo, ela não precisa continuar sofrendo, ela tem que denunciar, né, e buscar ajuda quando ela se sentir acuada, quando ela se sentir realmente invadida, né, do seu direito de liberdade, do seu direito de trabalhar. O homem tem que ter o respeito à mulher, e o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho para se trabalhar, para se desenvolver a função. Insinuações, cantadas, contatos físicos forçados, gestos e apelidos. Afinal, o que é o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho? Apesar de o tema ser muito discutido no momento, poucas pessoas conhecem o conceito e suas formas de manifestação. Nem sempre o assédio é ostensivo, mas ainda assim deve ser identificado e denunciado. O moral, ele atinge a individualidade da pessoa, a dignidade da pessoa, questões relacionadas à intimidade. Já o assédio sexual, ele tem essa conotação e ele até é tipificado como crime, porque no Código Penal a gente tem a tipificação só do assédio sexual, a gente não tem a tipificação do assédio moral. Mas nós temos tipos penais que podem também tratar do moral. O sexual, ele tem essa tipificação e ele é crime quando um hierarquicamente superior, de forma para obter vantagens, ele comete tendências sexuais para com o subalterno, e a pena desse crime ele é de 1 a 2 anos. O evento também teve como palestrante a terapeuta Sueli Pinto, especialista na área de desenvolvimento humano. A lei que a deputada Mara aprovou, que ela idealizou e aprovou, ela nos dá um resguardo. Você fica resguardada, você fica amparada. Além de você ter todo o lado legal do amparo pela lei, você tem no seu emocional o alento de que alguém olha por mim. Então, por isso é importante e é a casa, sim, da gente debater isso. Dados da Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, exibidos na matéria produzida pela TV Alemes durante a palestra, revelaram 68 casos de assédio sexual contra mulheres em 2022. Neste ano, de janeiro a março, 14 mulheres foram vítimas desse crime. De acordo com Elaine Benicasa, delegada titular do DEM, o maior desafio ainda é a quebra do silêncio, muitas vezes por desconhecerem as formas do próprio assédio ou medo de sofrer maiores consequências no local de trabalho. As vítimas se sentem um pouco intimidadas, né, amedrontadas em estar denunciando, porque se trata, como eu mesma disse, de situações onde o autor está, em tese, superior a ela. Então, a nossa função é trazer às mulheres a orientação, né? Denuncie, porque realmente tem aumentado as denúncias, mas nós percebemos que não são muitas. Né? Então, assim, por quê? Justamente por conta desse receio das vítimas trazerem essa situação delas a público. A subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cristiane Santana, participou do evento e reforçou as ações do Estado e os canais de denúncia para reprimir a violência contra a mulher. A subsecretaria é parceira nessa questão da prevenção, na questão da denúncia, de apoiar, publicando todos os canais, orientando as mulheres, os canais de denúncia, como o Disque 180, que é o Disque do Ministério das Mulheres, mas também através do nosso site Não Se Cale, onde as mulheres podem entrar e fazer a denúncia. E nós sabemos que a subsecretaria, por ser estadual, ela está bastante distante da ponta dessa mulher. Essa mulher precisa ter confiança, ela precisa estabelecer uma confiança para ter a coragem de fazer a denúncia. No debate estiveram presentes homens e mulheres nas mais diversas áreas, entre elas servidoras da Casa Legislativa. Hoje em dia, muitas têm medo, né? Principalmente de falar e ser criticada, ter um preconceito, querendo ou não, de
de você falar sobre o assunto e ser mal vista, principalmente pelos colegas de trabalho, pela própria família hoje em dia. É muito importante esse tipo de evento para conscientizar que você pode se defender, né? Que você tem condições de ter um amparo da lei, e uma casa de lei como a Assembleia Legislativa dentro do nosso estado é muito importante. Agora nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento. Mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda dos sul-mato-grossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. Reforço na segurança. Avanços na regionalização da saúde. Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa. E os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as melhores soluções, com conciliação e respeito. As necessidades são muitas, mas a bandeira da Assembleia é uma só: garantir o bem-estar de todos os cidadãos. O compromisso foi assumido e o trabalho já começou. Compareça às sessões, fiscalize, reivindique, participe. Esta casa é sua. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Oi, pessoal! Vocês sabiam que a TV Assembleia disponibiliza um canal no YouTube para que você, de onde estiver, acompanhe a atividade parlamentar dos 24 deputados estaduais? A TV, através do canal Assembleia Legislativa do MS, informa o cidadão sobre propostas, solenidades, audiências, reuniões de comissões e frentes, leis em vigor e ainda temas da atualidade que impactam a vida do cidadão sul-mato-grossense. Temos também programas e reportagens especiais que compõem a nossa programação. Então, acesse o nosso canal. O mês de maio é marcado pela campanha Maio Laranja, que visa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O deputado Pedro Neto, do PSD, e convidados fizeram o uso da tribuna na primeira sessão da semana para ressaltar a importância das ações que dão voz às vítimas desses crimes. Os debates envolvendo o combate e a prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes chegou à Assembleia Legislativa por meio da campanha Maio Laranja. As discussões foram intermediadas pelo deputado Pedro Neto, do PSD. Essa nossa campanha, ela tem o seguinte mote, deputada Mara. Ela diz: erga a voz. Porque aquele que está sofrendo esse tipo de crime, muitas vezes ele não tem voz, ele não tem consciência daquilo que ele está vivendo, principalmente na primeira infância. Então nós, da sociedade, precisamos erguer a voz e dar voz àqueles que são vítimas desse crime tão perverso. De acordo com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, o número de medidas protetivas de urgência em casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentou significativamente. Em 2022, foram 176. Já nos primeiros 4 meses de 2023, foram 270 pedidos. Dados da campanha oficial Maio Laranja revelam que, por hora, 3 crianças sofrem abuso no Brasil. De acordo com Robson Celeste, juiz da vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente de Campo Grande, os casos têm chamado a atenção das autoridades. O que está aumentando agora é as denúncias, é uma demanda reprimida que agora está vindo à tona, né? Porque a própria rede de contatos dessa criança, professores, outros familiares, eles têm percebido, né, atos de violência, têm percebido que alguma coisa está errada e têm denunciado, não tem mais aceitado. Coisa que antigamente ficava, né, as pessoas às vezes ficavam quietas, enfim, não levavam isso às autoridades. E, claro, a própria sociedade não está mais aceitando, né? É uma mudança que está vindo no seio da sociedade de não aceitar e de exigir, né, do poder público meios, instrumentos para que isso seja combatido, seja trazido à luz, para que seja realmente combatido de maneira como deve ser combatida essa violência.
Zaira Brito é representante do abrigo Segunda Casa, que acolhe as vítimas. Ela acredita que é preciso apostar na prevenção dos crimes. Realmente é um assunto que tem que ser muito bem abordado e alertado mesmo a população para que a gente tente trabalhar na prevenção dos abusos, né? E hoje nós estamos trabalhando muito na remediação, né? Então estamos acolhendo as vítimas, mas poderíamos estar evitando esses abusos, né? Então a conscientização do Maio Laranja é muito importante, né? Nós pedimos o apoio de toda a sociedade, que você se engane nessa causa junto conosco, para que nós possamos proteger as nossas crianças. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, do PP, fez uma indicação ao governo do estado para que estudos sejam feitos e possam viabilizar incentivos para que os municípios implementem frotas de ônibus movidos a gás natural. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, fez uma indicação ao governo do estado para subsidiar incentivos fiscais aos municípios que utilizarem gás natural nas frotas de ônibus. O governo do estado já tem subsidiado o transporte público aqui na capital. E nós entendemos que se tiver esse subsídio e junto com o subsídio ter a exigência de que o ônibus seja movido a gás, somente nessa ação nós vamos estar andando com um veículo que polui muito, que os ônibus normalmente são a diesel, polui muito as nossas cidades. Se andar a gás, reduz aí cerca de 80% do monóxido de carbono, dos gases emitidos. Conforme o presidente, Mato Grosso do Sul é um corredor de gás natural e que é possível trabalhar numa escala maior de produção, reduzindo os impactos ao meio ambiente. Então, a sustentabilidade é o objetivo do administrador público, onde é desafio aumentar a produção e a qualidade do serviço sem descuidar do meio ambiente e a qualidade da vida em sociedade. Nós temos um gasoduto que atravessa o estado e temos gás em abundância e a possibilidade de um custo mais barato. Gerson Claro destacou ainda que o gás tem menor potencial de poluição que o diesel, que é o combustível utilizado atualmente. Os benefícios também estão ligados diretamente à saúde da população, à diminuição de óxidos de nitrogênio, quase de 90%, e a de material particulado chega a 85%. Os efeitos são de curto prazo, com um menor índice de doenças cardiovasculares e de perda de produtividades causadas por esses poluentes. Perigosa solução milagrosa, conhecida como MMS, que promete a cura de doenças como o autismo, malária e até o câncer, passa a ser proibida em Mato Grosso do Sul. O projeto é de autoria do deputado Jamilson Nami, do PSDB. Durante a sessão plenária desta terça-feira, duas propostas foram aprovadas na ordem do dia. A proposta do deputado Jamilson Nami, do PSDB, torna ilegal produzir, distribuir, vender e comprar o MMS, a Mineral Miracle Solution, solução mineral milagrosa no âmbito do Estado. Os Ministérios da Saúde e autoridades reguladoras de mais de 9 países emitiram um alerta sobre o consumo desse medicamento. O resultado da ingestão do MMS pode causar danos imediatos, como vômito, diarreia, desidratação, além de lesão na mucosa, também insuficiência renal, gastrite e úlceras graves. As principais vítimas são pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, o TEA. Geralmente, as famílias têm sido assediadas com anúncios de má-fé que prometem a cura milagrosa para essa condição neurológica. Alunos das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul terão a oportunidade de conhecer, por meio de uma disciplina, a história de mulheres que contribuíram e ainda contribuem para a conquista de novos espaços em diversos segmentos da sociedade. Na sessão plenária foi aprovado em segunda votação o projeto de lei de autoria da deputada Mara Caseiro, do PSDB, que propõe a inclusão como conteúdo transversal no currículo das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul a história das mulheres. De acordo com a proposta, o objetivo é promover o conhecimento sobre a existência e a trajetória de mulheres notáveis que ajudaram na construção de um país e nos avanços da sociedade nas mais diversas áreas. A história foi contada por homens, né? E muitas vezes a mulher sempre no anonimato. Então, a importância de nós trazermos esse novo momento e o momento que a gente vive, onde as mulheres podem estar onde elas queiram e se sintam capazes de estar, né?
e levar para dentro das escolas, porque aí já começa um outro olhar, um olhar sem preconceito, um olhar que não discrimine e que entenda as diferenças entre homens e mulheres, mas que saiba respeitar os direitos das nossas mulheres. O texto vai à redação final e, na sequência, segue para a sanção do Executivo. Ela já entra em vigor assim que sancionada, né? A partir daí, é claro que tem todo um trabalho, um estudo, né, pela Secretaria de Educação para que possa ser incluído esses conteúdos e essas histórias das grandes mulheres, das mulheres que fizeram a diferença e que fazem a diferença no nosso estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Agora nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Respeito, dignidade, equidade, empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que, junto aos órgãos competentes, estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grossenses. Projeto de resolução que garante mudança no regimento interno da Casa de Leis em relação às sessões remotas é aprovado pelos deputados estaduais. Na sessão plenária desta quinta-feira, foi aprovado por unanimidade a proposta que visa a possibilidade de participação remota dos deputados às deliberações e votações da Casa de Leis. E o deputado Júnior Mock explicou essas mudanças. As sessões, elas são presencial, só admitindo uma sessão remota em casos, obviamente, de calamidade, como na questão da pandemia, que impossibilita, né, a instalação de uma sessão aqui na casa. Então, a sessão é presencial. A presença do parlamentar foi admitida, em algumas circunstâncias, a presença virtual, quando da impossibilidade da sua presença. Ela continua sendo, né, a presença, a exigência presencial, mas admite-se ela, a participação do parlamentar na ordem do dia da votação e apenas nesse momento ele não pode participar dos debates e fazer uso da palavra, por exemplo, no pequeno expediente, no grande expediente. Ele participa tão somente da ordem do dia. Na ocasião, o presidente da Comissão de Mérito, o deputado João Mato Grosso, do PSDB, além de explicar o projeto, colheu os votos dos membros da comissão. É importante assinalar que a participação remota dos trabalhos legislativos deve ser tratada como exceção, priorizando sempre a presença do deputado em plenário. Além disso, a proposta ainda prevê que o parlamentar, mesmo em participação remota, deve preservar o decoro e a adequação de vestimentas, tal como exigido em plenário. Durante a votação, o primeiro secretário, o deputado Paulo Correia, destacou os avanços tecnológicos da Casa de Leis. Avançamos mais um pouco de possibilitar com que haja essa regulamentação de fazer as sessões híbridas, com possibilidade do deputado, e aí um regramento, construído isso de comum acordo com os deputados dessa casa, com regramento para o funcionamento das sessões, como é na Câmara Federal, como é no Senado Federal, e Vossa Excelência me autorizou também, aqui pelo aplicativo, como é o deputado federal, fosse feito um estudo, nosso setor de tecnologia de informática aqui está estudando o assunto, para mesmo remotamente, mesmo não podendo aparecer, o deputado possa entrar e fazer a sua votação pelo telefone celular. Acho que é importante
importante o progresso e o desenvolvimento da casa. Na tribuna, o deputado Coronel Davi, do PL, denunciou invasões de terras em Mato Grosso do Sul, financiadas pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. O assunto gerou debate entre os parlamentares. Durante fala na tribuna, o deputado Coronel Davi, do PL, disse estar acompanhando casos de financiamento de invasões de terras em Mato Grosso do Sul. Conforme o parlamentar, de acordo com o andamento das investigações policiais, ele não descarta a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o tema. É um fato grave e que acaba interferindo de forma decisiva na paz que a gente quer presenciar no campo, que é o celeiro de farturas do Brasil e, sobretudo, do Mato Grosso do Sul. Mostra a intenção direta do CIMI em financiar tal invasão e comprometendo, assim, tudo aquilo que a gente espera que aconteça aqui no Mato Grosso do Sul. Eu já disse hoje ao presidente, Gerson Claro, que nós já temos um fato determinado, que poderia certamente dar início à CPI. Mas eu entendo que nós aqui também temos que ser bastante responsáveis. Vamos acompanhar a investigação que está sendo feita pela Polícia Civil e aí, havendo sim possibilidade de que a CPI da Assembleia Legislativa possa ajudar na resolução, na busca de mais informações, que a gente possa, dessa forma, levar a tão almejada paz no campo, aí sim nós discutiremos essa possibilidade com o presidente e os demais deputados para que a Assembleia possa tomar espaço e fazer também a sua discussão. A deputada Mara Caseiro, do PSDB, comentou que em 2015, uma CPI presidida por ela apontou dados que relatam ocorrências de invasões incentivadas e financiadas no estado. O que eu propus para o Coronel Davi? Nós vamos mandar para ele o relatório final da CPI do CIMI, que ocorreu aqui nesta casa em 2015, onde eu fui a presidente da comissão, e o deputado Paulo Corrêa foi o relator. Esse relatório final que nós fizemos, nós mandamos inclusive para o Senado Federal, para a Câmara Federal, e temos ele em mão porque tem vários pedidos de indiciamento. Infelizmente, a Justiça Federal anulou o resultado final dessa. Inclusive, eu não consigo entender isso, porque ali constituía de muitas provas, onde realmente comprovava que o CIMI era, além de incentivador, ele também financiava as invasões do nosso estado. Conforme o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, independente do encaminhamento do tema na Casa de Leis, o governo do estado vai trabalhar para não permitir as invasões e que existem leis que protegem os produtores rurais. Nós estamos atentos a esse tema que já foi objeto de manifestação do deputado Zeca, de outros deputados que são das comissões que integram aqui, Comissão de Agricultura, Comissão de Reforma Agrária, Vossa Excelência, Comissão de Segurança. Registrar que eu já ouvi atentamente a fala do ministro Carlos Fávaro sobre o assunto, que é uma importante manifestação de autoridade nacional do assunto, assim como do governador Eduardo Riedel. Essa casa também, deixar registrado que me preocupa só uma questão. Invasões. Nós tivemos essa invasão financiada, que é uma invasão de terra indígena. Tivemos uma invasão consolidada no estado e uma tentativa de invasão nesse final de semana que prontamente o governo agiu com presteza. Então, registrar que aqui não tem invasões, até porque nós não somos um estado sem lei, nem um estado sem autoridade, e esta casa, juntamente com o governo, com essas manifestações, não vai permitir que isso aconteça e que o senhor possa continuar acompanhando. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes,
a TV da Gente de MS.